E aí, galera, terceira rodada do London Chess Classic. Muitas emoções de novo, né? Menos resultados decisivos que nos primeiros dias, mas ainda assim muita partida legal. As 5 partidas tiveram seu interesse. E a que eu separei hoje é o Nakamura de brancas contra o Anand. Anand de novo comparecendo, né? Ontem eu analisei a partida dele contra o Vachier Lagrave e hoje ele de pretas contra o Nakamura. Antes eu queria falar que o nosso canal está quase chegando em 2.400 inscritos. Por isso teve uma piada aí que o canal tá quase virando MI, né, Mestre Internacional. Porque para virar MI você precisa chegar a 2.400 de rating. Então tá quase, faltam menos de 20 pessoas, 20, 30 pessoas para chegar em 2.400. Vamos ver se a gente chega ainda nesse domingo, antes de terminar o fim de semana. Depois a meta é virar grande mestre, né, chegar em 2.500. E depois chegar no rating do Carlsen, quase 2.840, mas vamos lá, um passo por vez. Então, a gente teve Nakamura de brancas contra o Anand hoje e ele jogou D4. Acho que o Nakamura... Eu não sei dizer o repertório de todo mundo, tá? Se alguém me pergunta de repente. Mas acho que o Nakamura tem jogado mais peão-dama ultimamente, né? Na primeira ele jogou peão-dama contra o Wesley So, que foi aquela Grunfeld que deu muito errado pra ele. E ele jogou peão-dama de novo, contra o Anand. O Anand jogou cavalo F6, C4, E6, cavalo F3... o E6 tenta jogar defesa Ninzo-Índia, né? Você joga cavalo C3, que é um lance normal. Daí bispo B4, a gente chega na defesa Ninzo-Índia. Só que as brancas não são obrigadas a permitir a Ninzo-Índia. Elas podem fazer vários outros lances aqui. Até A3 é possível para preparar cavalo C3, né? Cavalo F3 é o lance principal aqui. Ou até G3, para jogar tipo a abertura catalã, que a gente chama, né? Que é o esquema com bispo G2, cavalo F3 e roque. Mas o cavalo F3, ainda assim eu posso escolher jogar catalã, ou até mesmo jogar cavalo C3 depois, e virar de novo a Ninzo-Índia. Ele jogou D5, e agora cavalo C3. D5 é uma das opções, né? Índia da dama é a opção mais comum aqui. É até engraçado que eu analisei tanta partida de peão-rei aqui no canal, que eu tô achando até estranho falar um pouco de peão-dama, de Ninzo-Índia, porque acho que nenhuma partida que eu comentei foi Ninzo-Índia, Índia da dama, não que eu me lembre pelo menos. Então aqui B6 é um lance normal, que é a defesa Índia da dama, que é uma das mais consideradas mais difíceis para jogar de contra, né? Mais difíceis para o branco pegar alguma vantagem, que as pretas tentam desenvolver por aqui, o bispo B7, né? Que é a casa ideal para o bispo. E tem outros lances aqui também, tem C5 para tentar jogar a defesa Benoni, né? E bispo B4 cheque, que é a defesa Bogo-Índia, mas ele jogou D5, que pode virar muitas coisas ainda não tem nome a abertura. Cavalo C3, desenvolvimento normal, né? G3 voltaria para a abertura catalã, que eu comentei agora há pouco, que inclusive foi a partida do Wesley So contra o Adams na segunda rodada, uma vitória muito boa do So, que eu não analisei no canal, mas vale a pena pegar essa partida. Jogou cavalo C3 aqui, que as pretas podem jogar muitos lances. D por C4 é possível, bispo B4 é possível, bispo E7 é possível, C6 é possível, C5 é possível. Então, ele jogou cavalo BD7, que eu não sei exatamente o nome disso, pra falar a verdade, tá? Mas é um desenvolvimento um pouco flexível. Eu não defino ainda a casa do meu bispo de F8. E se as brancas jogarem, tipo, bispo F4 ou bispo G5, pra tentar desenvolver o bispo, eu posso muitas vezes capturar o peão do C4 aqui. E depois jogar com cavalo B6 pra defender o peão. Né? Tem umas variantes mais ou menos assim. O branco acaba recuperando o peão de alguma maneira ou outra. Mas é normal isso. Então, cavalo BD7, a ideia, eu acho, é tentar fazer com que as brancas ou joguem E3. Aí é uma posição que o bispo não vai para fora, pelo menos, de C1, né? Uma posição normal também, segue o jogo. Ou joguem C por D5, que foi o que o Nakamura jogou. Que é um lance normal também, que é um lance bom. Mas as brancas fazem uma mínima concessão posicional, né? Eu troco o peão do C4 pelo peão de E6. Mas se eu quisesse tirar o bispo direto, bispo F4 e bispo G5, eu acho que D pro C4 nos dois casos seria interessante. Acho. Aqui eu tenho minhas dúvidas. Porque tem que ver se E4 é incômodo, né? Mas acho que é H6 até, não sei. Mas é uma das ideias possíveis aqui pras pretas. Então ele jogou C por D5 aqui, o Nakamura. Aí C por D5, bispo G5. E agora a gente chega tipo numa posição do gambito de dama recusado, que pode chegar de várias maneiras, né? Às vezes as brancas, se as pretas jogam E6, D5 muito rápido lá no começo,
sem cavalo F6, as brancas comem D5, né? Fazer essa troca. É uma posição bem típica isso, né? Então troca em D5 e coloca o bispo em G5. E agora tem algumas opções, né, para as pretas. Uma é jogar C6 mesmo, desenvolver normal, E3, bispo E7. Bispo D3, roque. E dama C2, torre 8. Tá? Essa é uma das variantes mais clássicas de todas nesse gambito de dama recusado. Ele pode chegar também na seguinte ordem. Vou voltar lá no começo. Então D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, por exemplo. Tem a defesa Linzo-Índia, né, que não é obrigatória, mas é uma das mais jogadas. D5 direto é outro lance possível. Daí C por D5, E por D5, bispo G5. Chega de novo mais ou menos no que eu mostrei, né, nessa troca em D5 e o bispo passando para G5. Então na partida, voltando para a partida, né, jogou bispo G5, já tem os cavalos colocados aqui, tem algumas diferenças. Então C6 era normal aqui, jogar com bispo E7. E no link que fica aí na descrição, que eu coloco a partida para vocês abrirem no navegador ou também em PGN, eu coloquei umas partidas de referência aí no meio das análises, só para quem quiser estudar um pouco mais, ter outras partidas modelo. Mas bispo G5, ele jogou bispo B4, o Anand, que é outro lance possível também. A ideia é um pouco diferente. Eu não vou jogar com C6 normal. Então E3, a gente vai entender agora, né? Tem dois tipos de planos aqui para as pretas, tá? Se eu jogar roque normal aqui, bispo D3 e C6, que é C6 é um lance normal, né? Para sempre manter a estrutura. O C5 aqui também é normal, que eu vou até mostrar, mas ele isola o peão de D5, né? Porque eu vou trocar em C5, esse peão de D5 vai ficar isolado. Então tem sempre os prós e contras. Mas já vamos falar desse lance. Vamos dizer que jogue C6, que é o lance mais harmônico, né? Roque, torre 8, dama C2, por exemplo. É a mesma posição que eu mostrei agora há pouco, só que o bispo está em B4. E eu acho que é melhor o bispo estar em E7 nessa hora, né? O bispo em B4, não sei, eu não vou querer entregar esse bispo agora, eu acho, pelo cavalo. E o bispo é bom estar aqui em E7 mesmo, evitando essa cravada. Inclusive, no Mundial de Categorias que eu joguei em 98, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu joguei uma posição bem parecida com essa, né? Aí eu pensei o que aqui? Na verdade, a posição era um pouco diferente, porque meu cavalo estava em B8 ainda, na verdade. Daí eu pensei assim, né? Eu falei, vamos fingir que esse cavalo tá aqui em B8, né? Vamos fingir uma posição dessa. Aí eu falei, o cara tá ameaçando jogar bispo por F6, né? Dama por F6 e ganhar um peão de H7. Aí eu falei, o que eu vou fazer então? Eu vou jogar cavalo de BD7, porque se ele capturar meu cavalo agora, eu capturo com o meu cavalo e defendo o peão de H7. Só que agora eu perco o peão direto, né? Porque tem a cravada na dama. Então eu levei esse golpe uma vez quando eu tinha 11 anos, nunca mais eu levei, porque a gente só aprende quando a gente leva um negócio desse na prática, né? Então ele tá ameaçando o peão de H7 por isso. Mas segue o jogo, tá? As pretas podem jogar cavalo F8, por exemplo, defendendo o peão. E segue o jogo normal. Mas o bispo em B4 estaria um pouco estranho. Então quando o bispo vem para B4, depois de E3, as pretas têm que fazer uma coisa mais concreta para justificar esse bispo aí, né? Uma das ideias é jogar C5. E aí, se no caso de tentar isolar o peão, as pretas tentam jogar um dama A5 bem rápido, porque as brancas não desenvolveram tão bem ainda. E tem essa diagonal, né, essa diagonal A5 E1, que pode ser um pouco incômoda, já que o bispo de casas pretas das brancas está para fora. Então, por exemplo, o bispo E2 tem um dama A5 já, que é um lance possível. Não é o fim do mundo, mas se as brancas jogarem um lance estranho do tipo torre C1, que acho que aqui não é bom, já tem um cavalo E4. Porque eu já tô tocando no bispo, tô tocando no cavalo aqui. Claro que as pretas estão meio estranhas com cavalo em D7, bispo em C8. Mas enfim, as pretas têm um certo jogo nessa diagonal, né? Tem até um dama por A2 acontecendo aqui, né? Tá caindo o peão porque o cavalo tá cravado. São algumas ideias. Então o C5 era uma opção para tentar um jogo bem direto contra esse cavalo do C3, com dama A5. Mas ele jogou H6, né? Toda essa variante que eu mostrei agora leva para variantes super complicadas, tá? É só mostrando o início da ideia. Então H6, bispo H4 e G5. Que esse é um lance, à primeira vista, quando alguém joga, você fala, nossa, mas que irresponsável do Anand, né? Sai enfraquecendo o rei. Pois é um xadrez extremamente moderno isso, né? Essa ideia. E a ideia básica é justamente jogar cavalo E4 aqui, né? Tentando pegar o par de bispos e ameaçando o peão aqui de C3 também. E as brancas agora jogam um lance bem inteligente, que é conhecido. Essa variante aqui já é muito conhecida.
Torre C1 seria um lance meio passivo, eu acho. Inclusive, tem um perigo até das pretas terem esse lance aqui interessante. Que agora, como é que eu evito H4? Não é fácil evitar esse lance aqui, né? A não ser que tenha algum golpe tático. Né? Se eu tiver que jogar H3, agora eu capturo em G3 e agora a estrutura ficou horrível, né? Enfraqueci tudo aqui. Então, depois de cavalo E4, cavalo D2 exclama. Esse é um lance bem importante. No caso de capturar o peão aqui, isso tudo é bem teórico ainda. Bispo C3 e torre C1. Acho que é assim a teoria, se não me engano. E as pretas ficam com o peão a mais, só que tem problemas de desenvolvimento. Se jogar bispo D2, dama D2, né? Tá ameaçando o peão do C7, C6, o lance aqui, se não me engano, que é o teórico, é H4, que faz todo o sentido do mundo, né? Porque eu tenho um peão a menos, par de bispo, eu quero abrir a posição máxima possível. H4 é bem cômodo já. Tô ameaçando jogar H pro G5 e tô abrindo a torre de H. E as brancas vão tentar abrir o centro de alguma maneira. Pra tentar fazer valer esse par de bispos, né? E aproveitar que as pretas estão mal desenvolvidas. Então, a captura do peão em C3 não costuma acontecer. Né? Cavalo G3 foi jogado, H pro G3. E eu até coloquei uma partida minha que eu joguei faz 2 anos contra o Armen Prodian, que ele me jogou cavalo B6 aqui. Cavalo B6. Que é um plano normal, é um dos planos temáticos dessa variante. Tirar o cavalo para B6, jogar bispo E6, C6, bispo D6, assim. Tirar assim as peças e, eventualmente, rocar grande de pretas. Porque rocar pequeno parece meio perigoso para as pretas, né? Não costuma acontecer nessa variante muito. Mesmo porque a torre aqui já está aberta, né? Em cima do rei. Então joga C6, bispo E6, volta o bispo para D6, porque ele é um bispo importante. É um bispo que controla as casas pretas. E depois eu tenho que tirar a dama e jogar roque grande. As brancas têm um pouco mais de espaço sempre, mas as pretas estão sólidas. Então tem cavalo B6 que é possível, mas ele jogou C6 aqui, o Anand. Jogou o plano um pouco diferente. Ele quer tentar jogar com cavalinho F6, que foi o que ele escolheu. Que foi um plano diferente também, interessante. Daí A3, que é um lance temático também, né? O normal seria jogar bispo D3, dama C2, roque grande, né? Jogou A3 e voltou o bispo pra A5, que foi um pouco curioso já pra mim. Eu achei que bispo D6 era o normal. E depois... É que eu queria seguir com cavalo B6 ainda, né? Então o bispo D6 combina bastante aí com esse lance, eu acho. O bispo A5, não dá pra jogar cavalo B6 agora que tá levando um B4 aqui, né? Então o bispo A5 ele já falou pro Anand, pro Nakamura, que ele ia jogar provavelmente com cavalinho F6. Porque precisa tirar o bispo do C8 em algum momento, né? Enfim, é outro plano. Ainda é cedo pra avaliar exatamente se é bom ou se é ruim. É uma coisa que ele tinha estudado em casa, provavelmente. Então, bispo D3 normal, rei F8, que é um lance... Muda totalmente o trajeto normal da partida, que eu achei que ele ia rocar grande. Mas ele quer colocar o rei em G7. Então, o plano que a gente tá vendo que ele preparou em casa, ou que ele pensou na hora, não sei, é colocar o rei em G7, o cavalinho em F6 e a daminha em E7. Uma coisa assim. E cuidar para não abrir muito a posição do rei preto e trazer as peças pro centro, vamos dizer. É um plano interessante colocar o rei ali, né? Porque como as brancas não tem bispo de casas pretas, né? O bispo C1 já foi trocado. O rei em G7 tende a ficar seguro, de certa maneira, né? A não ser que um cavalo entrasse em H5, em F5, mas parece difícil chegar lá, né? Um cavalo. Como é que esses cavalos vão chegar em F5, H5, né? Nem dá, né? Só se eu fizesse uma manobra muito inteligente assim, né? G4, cavalo F1, cavalo G3, mas parece meio exagero. Então, bispo D3, jogou rei F8. Dama C2, cavalo F6, rocão, rei G7. De novo, o lance que eu falei ontem, quem prestou atenção já sabe qual é o próximo lance das brancas, rei B1. Que é um lance útil sempre para evitar problemas de várias naturezas, foi o que eu comentei ontem, né? Geralmente é legal colocar o rei em B1. Bispo E6. Essa que é a posição. Difícil de avaliar. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Vocês querem que eu fale que alguma posição é fácil de avaliar, mas geralmente não é. E essa aqui tem o rei meio aberto, tem par de bispo para um lado, não tem muito contato entre as peças, né? Mas pode rolar um F4, pode rolar um E4, as pretas têm que ficar vigiando esse tipo de ruptura sempre. E as pretas confiam em alguma vantagem estratégica a longo prazo com um par de bispos, né? Tipo, trocar as damas aqui para as pretas acho que seria muito bom à primeira vista, mas tá muito difícil de acontecer, né? Por enquanto. Então, um lance como F4 já chama atenção aqui, né? Não sei se poderia ser jogável já.
Tem que cuidar sempre com uns lances assim, cavalo G4. Ameaçando uns duplos aqui, né? Não sei. Ainda teria cavalo F1, mas é estranho já, né? Então, não sei, ele jogou cavalo B3, que parece natural também. E atacar o bispo de A5. Podia entregar o bispo aqui, mas ele quis manter. Bispo B6. Eu também acharia o bispo C7 mais natural. Na verdade, eu não entendi vários lances dessa partida, tá? Confesso que eu olhei algumas linhas com o computador para poder explicar para vocês. Mas eu não entendi várias coisas, mesmo com o computador auxiliando um pouco, tá? Bispo B6, podia ser bispo C7, eu achei. Controlar umas casas mais importantes ali. E jogou F4. E agora esse cavalo G4 que eu falei agora é menos forte, né? Porque eu consigo defender com dama E2, no mínimo. E o cavalo G4 fica estranho aí. Jogou bispo G4. Talvez para evitar F5, que deixaria o bispo meio preso ali pra trás, né? Se bem que não sei se seria bom F5 também. Mas bispo G4, torre 1 e dama D6. O Anand está jogando bem lógico. A gente viu isso no xadrez ontem também na partida dele contra o Vachier Lagrave. Ele joga os lances bem naturais. Geralmente, né? Ele tem um xadrez bem objetivo. Claro que ele, quando precisa calcular muito, ele calcula, ele pode jogar lances, vamos dizer, fora do padrão. Mas ele tenta jogar um xadrez bem natural, geralmente, o Anand, né? Desenvolver as peças, por enquanto, sem muito segredo. E agora o Nakamura jogou torre de HF1, né? Eu teria medo de sempre desse tipo de lance, E4. Mas por enquanto acho que eu posso trocar, né? Porque claro que E5 ameaça mortal aqui. Trocar, cavalo E4, bispo E4 e tá abrindo um pouco o rei preto, mas enquanto eu tiver em G7, nenhuma peça chega no meu rei, né? Eu posso trazer a última peça pro jogo aqui, torre 8. Parece que as pretas estão ok. Poderia comer em F4, mas aí talvez fosse perigoso, não sei. Mas é isso que as pretas querem. Aliviar um pouco o centro, evitar qualquer tipo de ataque em cima do rei e tentar ficar melhor no final com um par de bispos contra bispo e cavalo. Por isso que ele manteve tanto par de bispos no começo, né? Uma coisa que ele quer manter para buscar algum tipo de vantagem. Mas o Nakamura preparou primeiro torre HF1, que é um lance bem natural também para colocar uma pressão no cavalo de F6. Aí foi jogar a torre A8. E agora, de novo, se E4, acho que eu estou bem preparado aí para as reações no centro. Bispo F5, um lance com bispo F5 me chama alguma atenção para tentar enfraquecer as casas brancas, né? Talvez. Mas acho que eu posso trocar, né? E jogar um dama E6, talvez, não sei. Ou posso até deixar aqui por enquanto. É que aí, trocando esse bispo, eu teria algum receio, talvez, da posição. Mas uma posição como essa, troca. Até mesmo dama E6 aqui não deve ser ruim. Mesmo que eu ganhe o peão aqui, no momento, né? Dama F5, torre F5, come e rei F8 até. Tem muita fraqueza aqui pras brancas, né? Se bem que... não sei se é grande coisa isso pras brancas, não. Tem um peão a mais, isso aqui. Torre F1, torre H6, talvez. Não sei. Não sei, tô chutando um pouco aqui. Mas é uma que eu imaginaria aqui, um bispo F5, tentando trocar esse bispo de casas brancas. Mas ele jogou um lance bem interessante na Nakamura. Ele jogou cavalo C5 direto. A ideia dele é que ele tá começando a botar mais pressão aí com as peças, né? E no caso de trocar em C5, D pro C5, dama C5, ele queria jogar esse. E no caso de H por G5, torre por F6. E se rei por F6, cavalo E4, cheque, depois ganha a dama. Não porque é duplo, mas porque a dama de C2 abriu, na dama de C5. Mas ainda assim, isso checando com o computador depois, cavalo E4 já é uma posição que o computador acha aceitável. Que eu achei uma loucura as pretas tentarem entrar nisso. Porque bispo E4, D por E4 parece horrível para as pretas, né? Sem contar que, se bem que não perdeu um peão ainda, né? Mas tá tudo muito esburacado aí. E não sei, G por H6, torre H6, torre F4, não sei. Posso até jogar F5 talvez aí, né? Mas não dá uma impressão legal essa posição, não. Talvez F5 mesmo. E depois eu não consiga... F5 cavalo E4 não dá certo, né? Tá caindo aqui também. Uma coisa assim. Parece extremamente esquisito isso. Talvez eu queira passar as torres pra coluna D, depois tentar infiltrar ali pela coluna D. E a torre F4 fica estranha. Não sei. Mas já parecia muito estranha essa decisão, né? O Anand jogou mais um lance natural, achei. Torre 7. Quer dobrar na coluna e defender o peão de B7. De novo tinha que ficar de olho em lances como assim. Trocar e E4.
Vocês veem que assim, essas posições mais confusas, mais abertas, assim, é difícil padronizar as ideias, né? Porque tem muito golpe acontecendo, muitas ameaças que tem que tomar cuidado, então é difícil analisar com um caráter mais estático a posição, né? Você sempre tem que ficar analisando as coisas, as sequências táticas, né? Não dá pra resumir só em palavras, geralmente, isso. Mas o que eu normalmente ficaria de olho seria o E4 aqui mesmo, que é um lance que abre a posição bastante. Mas aí torre 7, por enquanto acho que esse E4 não tá dando certo, não sei. Mas é pra ficar de olho também, né? Mas bem que aqui era interessante, na verdade. Tô ameaçando E5 e aí, né? Se bispo C5, D por C5, dama C5, posso ter os mesmos problemas aqui com torre F6, né? Se bem que agora não tem... Ah, se bem que também ganha, né? Eu jogo o cavalo por D5, cheque aqui. Na verdade, ganha mais ou menos, né? Tem esse ainda. Porque se E por D5 cai a torre... Ah, não, mas aí torre F1, cheque intermediário. Aí ganhou, tá. Porque aí o rei sai... Opa, o rei sai eu ganho a dama aqui. Se a dama cobrir aqui, eu ganho F5 também. Então esse E4 aqui, não sei. D por E4 é um lance natural, né? Cavalo E4. Cavalo E4, cavalo E4 e... Acho que dama D4 mesmo. Batendo o olho assim, né? Cavalo por G5 não parece tão grave. Posso jogar um torre por E1 desviando a torre do ponto de F7. E... Imagino que eu tenho algum lance pra me defender, tipo torre D8 aqui. Você viu que o rei tá bem em G7. É claro que se as peças começarem a chegar pode ficar perigoso. Mas de modo geral o rei... Na verdade eu tenho um bispo C4 aqui ameaçando o dama H7, né? Tão seguro também não sei se tá, né? Teria que analisar essas variantes todas. Tem alguns perigos aqui, né? Mas é isso, então... Quando você está numa posição um pouco mais restringida, é sempre importante você tentar definir quais são os tipos de lance que o cara vai tentar abrir a posição. Então E4 aqui é um lance bem claro que você tem que ficar de olho sempre. E aí sua tarefa é tentar torre 7, beleza, mas se o cara jogar E4, como é que eu vou reagir, né? Tem que estar pronto já, senão às vezes o cara joga E4 e ganha, né? Mas ele jogou dama D2 aqui, que é um lance que eu achei meio misterioso. Que eu não entendi mesmo. Porque agora bispo por C5 é possível, né? E por isso que é importante você sempre estar concentrado, né? Bispo C5 você viu que não pode, porque tem aquele problema do torre F6. Agora ele tira a dama, por que não jogar bispo C5, né? Eu não entendi até agora. DC5, dama C5. Eu chamei meu amigo computador para dar alguma luz aqui, mas ele não entende sacrifício também de peão. O que eu pensei que talvez fosse possível, que na verdade até faz algum sentido, ele podia trocar aqui, trocar, né? Torre F6 dá um medo, mas não tem nada, né? Eu volto depois com o rei G7. Seria E4. Só que agora eu jogo D por E4 e a dama abriu aqui para defender G5. E essa posição aqui não tem nenhum perigo. O rei tá muito bem em G7. Enquanto não tem bispo de casas pretas, né? Não tem problema. Daí o que eu pensei? Vai ver que o Nakamura pensou em desviar a dama primeiro, dama D6 e E4. Isso dá algum medo de fato, né? Só que o B4 também abre o rei, né? Agora ameaçou dama G5. E aqui torre 5 era o lance que dá ao computador, que dá pra entender que não é tão fácil de ver lá atrás isso, né? Por outro lado, como as pretas estão meio restringidas aqui, dá muita vontade de ganhar um peão, né? Só se tiver algum outro golpe que, enfim, independente do computador dizer que é bom ou não, mas que daria muito... Opa, bispo C5, DC5, dama C5. Um outro golpe aqui que as brancas poderiam criar, que eu realmente não tô vendo, que fez o Anand mudar de ideia, né? E pelo que ele jogou até agora, ele não devia estar apurado aqui. Ele jogou lances só naturais até agora. Deve ter pensado um pouco ali no meio jogo, mas duvido que ele tava sem tempo aqui. Não entendi mesmo qual que foi o... Né? Só se ele ficou com medo dessa variante, B4 e E4. E achou que isso aqui era muito perigoso. O que faz sentido, porque realmente dá algum medo, né? E torre 5 não dá aquela firmeza toda. Só que quando você tá sentindo meio mal já, você recorre para essas variantes, né? E agora vamos dizer, por D5, acho que eu posso jogar... É que eu não vi... Hoje eu não acompanhei a partida ao vivo quase. E não vi a coletiva de imprensa, a entrevista depois, então não sei se eles comentaram isso. Mas ED5 agora e... Não sei, tem torre 1 cheque interessante para desviar a torre. Eu tenho C por D5 mesmo, né? Que não parece claro como que as brancas refutam. Torre 5, dama E5, né? Bispo F5. Não, mas aí eu como com cheque, né? Porque eu queria entregar o bispo pra rolar uma interferência na dama, no peão, né? Mas também não dá. Cavalo B5, talvez, aqui. Não sei. Mas ainda assim... esse pode ser um pouco chato.
né? Mas mesmo dama B8 aqui, ou torre 1... Não, torre 1 é chato, né? Dama B8 aqui dá um pouco de medo. Se essa variante for essa que tem que entrar mesmo, dá um pouco de medo, né? Dama C3 agora. Mas aí torre 8 ainda. Não sei. Enfim, difícil de entender, mas talvez foi isso que ele ficou com algum receio. Eu não consegui imaginar outro tipo de golpe que os brancos podiam ter. Ele jogou torre 8, seguindo o natural, e aí FG, HG e E4. Então assim, quando eu vi a partida da primeira vez, passando rápido, sem o computador, dá até um desespero, assim, uma tristeza, né? Você fala, é impossível entender essa partida, né? Como é que eu vou, né? O que eu vou falar dessa partida? Mas aí você começa a entender, voltar os lances, sacar que você tem que abrir o rei, entender que a partida gira em torno desse E4, né? Que os dois estão jogando para cuidar disso, ou para potencializar isso no caso das brancas, né? E o Nanand para cuidar disso, faz mais sentido, né? Isso aqui é muito lógico que ele ia fazer isso, né? Tipo assim, se ele não quis comer em C5 para ganhar o peão, agora... Isso aqui é muito mais grave, porque agora abre do mesmo jeito, eu não ganhei nenhum peão de pretas e o peão de G5 tá caindo com cheque. Então é difícil de entender mesmo como é que foi o raciocínio dele aqui. Certamente ele teve o motivo dele, porque esses caras são impressionantemente assim, bons, eles veem muita coisa na frente. Às vezes eles falham de alguma maneira difícil de entender, mas é raro. Mas tem alguma coisa que seria interessante ver o que ele falou na entrevista, não sei. Bom, mas E4, que era extremamente lógico, que ia acontecer em algum momento, né? E agora a decisão que ele tomou já é ruim, na verdade. Ele tinha que achar um lance muito difícil aqui de novo, né? Esse eu acho totalmente compreensível ele não achar, né? O outro eu acho estranho mesmo. Mas cavalo H5 era a última chance dele aqui. A última chance clara que ele teve pra tocar no peão de G3. E no caso de dama G5, dama G6. E eu dou uma respirada por enquanto. Super estranho ainda perder esse peão. Mas aí se dama D2 volta, não sei, bis por C5 talvez. D por C5 e agora se E por D5, né, jogam as pretas aqui, tá? Mas eu tô dizendo se posso jogar cavalo G3, porque se E por D5 eu troco tudo em E1 com cheque, né? Torre 1 cheque, torre 1 cheque, dama E1 e cai o bispo com cheque. As brancas perdem aqui, né? Só que esse lance era mais difícil também. O cavalo H5 era um lance bem difícil de achar, que não parece natural deixar indo o peão chegar em E5, né? E se E5, imagino que dama H6. Super esquisito também, tá? E agora defender o peão de G5 pelo menos. Não tem nenhuma entrada séria. Tô ameaçando capturar o cavalo em C5 e ganhar o peão de E5, né? E torre H1 cravo o cavalo, mas como é que eu vou atacar de novo esse cavalo, né? Posso até provavelmente ganhar esse peão aqui, simplesmente. Não parece que vai dar problema isso. Então essa é uma chance clara que ele teve também, mas era difícil. Clara que, assim, a única chance que ele tinha pra não ficar bem mal, mas era difícil de ver. Ele jogou cavalo E4 mesmo. Aí cavalo por E4, cavalo por E4, D por E4, torre por E4. E ele jogou torre por E4. E de novo ele tinha essa chance de bispo H5, que é parecido até com a outra, que eu tiro o bispo de G4 do ataque. E no caso de dama G5 cheque, dama G6. E não tá caindo torre por E7, né? Porque eu jogo dama G5 intermediário. Dá uma respirada de novo. Também era um lance difícil o bispo H5. Bem difícil, eu acho. Claro que assim, também não é fácil jogar para 2.800. Então ele vai ter que achar algum desses lances de vez em quando para manter o rating que eles têm, né? Claro. Mas é compreensível não achar. Não sei como é que tava a situação do tempo. Mas aqui ameaçou o bispo, né? E tá ameaçando o peão também. Bispo H5 faz algum sentido, mas entregar esse peão com cheque é sempre estranho, né? E se torre E7, eu jogo dama E7, provavelmente. Defendi o peão. E de novo, rei G7 tá ok. Né? Eu só acho que, assim, não acho impossível o bispo H5, porque a linha que ele jogou, ele tá claramente inferior, assim. Ele tá quase perdido já, do jeito que ele jogou. Então, quando você tá com variantes que estão te dando muitos problemas, você não desiste. Você tenta achar outra variante pra não perder, né? Então, se tudo tá dando errado, você começa a tomar medidas drásticas, né? Claro, se você tá numa posição normal, você não vai ficar procurando lances difíceis, arriscados, porque pode dar errado, você vai perder à toa. Agora, se a posição já tá difícil, se você sente que já tá pior e que teu adversário vai conseguir ficar melhor com um lance simples, que foi o que aconteceu na partida, você tenta buscar outra coisa, mas não sei porque ele não achou, se ele não tinha tempo, se ele
pensou e não ocorreu o bispo H5, né? Porque outros lances não dão certo, né? Tipo, bispo E6, o peão cai em G5 e não tem como cobrir o cheque. Se eu jogar bispo C8, por exemplo, só pra tentar entender, né? O bispo vai fazer falta na defesa, imagino, né? Mas dama G5, dama G6, torre F7... Ah, torre F7 cheque agora. É isso? Isso. Isso, porque esse torre F7, no mínimo dama G6 cheque, né? Rei G6, torre E8 cheque. Ah não, daí bispo F5 cobre. Como é que tá esse final? Tenho 2 peões a mais, né? Tem chances boas de empate, mas tem 2 peões a mais, né? Posso trocar os bispos e jogar D5. Deve ter coisa melhor que eu não tô vendo, tá? Dama G5, dama G6. Se eu trocar direto, come de F, né? Torre por E7, será? Dama G5, torre de F, F7. Dá vontade de fazer isso, né? Não ganhei isso. Aí seria bonito. Tacou a dama com o bispo, né? Dama G5, torre de F, F7. Não é mate? Porque esse rei G8, bispo H7. Rei H8, torre 8 mate. Dama G8 mate no próximo, né? E se rei H6, torre H7 mate direto. E rei H8 no mínimo tá com uma torre a menos, né? Porque eu vou dar torre por E8 e etc. Então, qual que é a diferença se jogar bispo H5 aqui? Então, isso que eu sempre tento falar pra vocês. Você vê o lance do computador que resolve, vamos tentar entender por quê. Não adianta só ver o lance e falar, nossa, como é que ele não achou bispo H5? Vamos tentar entender por quê, né? Qual que era a dificuldade de achar esse lance, né? Então, dama G5, dama G6. Se eu jogar torre por F7 agora... Na verdade, porque se eu jogar torre por E7 aqui, agora dama G5, né? Porque o peão de F7 está defendido. Tem torre por E8 ainda, mas aí segue o jogo, né? 2 torres por dama, tem jogo ainda. E se eu jogar torre F7 direto, não posso comer de dama que tá cravado. Se eu comer de rei, torre F4 ganha dama no mínimo. Então sou obrigado a comer de torre. Ah não, e agora o bispo de H5 defende a dama de G6, né? Então se dama G6, bispo G6, as brancas vão perder uma peça no mínimo aqui, né? Porque tem que comer a torre em E8 e aí bispo D3 cheque e as brancas estão perdidas. Então é isso que, né? Não é que é fácil isso, mas é assim que funciona a investigação pra vocês entenderem. É assim que você usa o computador pra te ajudar. Você só vê o lance que ele fala e fala, nossa, tinha esse lance. Que diferença faz isso, né? É como se você estivesse vendo um lance, uma partida de um outro jogo qualquer que não fosse xadrez, que um computador te mostra a sequência correta, mas você não tá entendendo, né? Então tem que tentar entender o que ele tá querendo te dizer ao computador. Então, fazia sentido, mas não era fácil de achar também. Ele jogou torre por E4 direto, porque ele achou que era importante, ele era necessário trocar as torres, e quando o cavalo E4, dama G6. Ele pensou que agora evitou dama G5 cheque, pelo menos. Só que agora cavalo F6, que era um lance extremamente fácil de achar, né? Porque tem um descoberto na dama. Tô ameaçando a torre com cheque, tô ameaçando o bispo inteiro aqui pra ganhar o bispo inteiro. E aí tô ameaçando a dama, né? Então aqui, dama por F6 é forçado também. Entregar a dama por 2 peças, torre e cavalo. Rei F6. E essa posição é totalmente triste para as pretas, né? Muito triste. Se ele visse outra variante, ele ia jogar com certeza, né? Ele não jogou porque ele não viu. Ou não tinha tempo, ou não considerou o bispo H5, ou achou que não tinha outra opção senão entrar nisso, né? Então sempre quando você vê uma situação quase desesperadora assim, tenta gastar um pouco mais de tempo. Às vezes tem uma resposta, às vezes não tem. Mas muitas vezes tem algum recurso escondido. Então rei F6 e agora o Nakamura ganhou bem o final. Jogou dama C3. Tentar dar um descoberto com o peão de D5 para quebrar a estrutura das pretas. Aqui o rei não tem muito onde esconder, parece. Jogou bispo D7, D5, torre E5. Na cravada não tem problema, porque a torre está bem em E5. Mas aí bispo E4 exclama para poder comer o peão de C6 e quebrar a estrutura de vez, né? Porque DC6 ajudaria muito. As pretas têm um par de bispo aí firme em C6 e B6 e tem chances boas de defender o final, eu acho. Mas naturalmente esse aqui é melhor. Ele jogou G4. Não sei se tinha muita opção. Comeu em C6. Comeu com cheque. Rei G5, dama D7. Pra tocar no peão aqui. A gente não tem muito jeito de defender esse peão, né? F5 leva um dama G7, perde a torre. Rei G6 tá levando um... Rei G6 cai esse peão de G4, né? Por isso dama D7 é importante. Jogou torre E7. Dama para F7, torre G3. Dama D5 cheque. Rei H4. Dama D5 é muito importante. Porque fica de olho no peão de G2, né? O bispo de B6 é de casa preta, então ele não vai conseguir atacar o peão de G. E ele jogou A4.
Então estabilizou a posição, defendeu a base de G2, vamos tentar expandir ela da dama a 4, para jogar a 5 depois, né? Ainda, na verdade, levaria algum tempo, né? O principal do A5, do A4, ele quer jogar a 5, não é que ele quer fazer dama já, vai demorar muito, porque o peão de B avançar não é tão fácil. Se bem que até tá fácil, na verdade, agora 5, B4, né? Mas o principal é que deixa o bispo de B6 sem casa, né? Sem casa firme, né? Nessas posições abertas é importante você ter uma casa de apoio pro bispo, né? Ele tá bem apoiado em B6 pelo peão de A7. Quando ele sair de B6, ele vai ficar totalmente solto no tabuleiro, vai ter que ir pra E3, F2, G1, e aí ele vai ficar sempre podendo levar algum cheque, né? E aí vai perder o bispo, porque no bispo não vai ter uma casa onde ele vai estar defendido. Daí foi jogado o bispo F2, já antecipando o A5, mas isso aqui tá bem ruim já. Dama D8 cheque, rei H5 única, dama E8 cheque, rei G5, dama E5 cheque. Se rei H4 já ilustra o tema que eu falei, dama F6 já ganha o bispo e a partida em seguida, né, que vai ficar dama contra a torre. Se rei H6 é a mesma coisa, né, dama F6 no mínimo. Jogou rei G6 para não perder o bispo direto, mas aí dama F4 e abandonou. Porque se jogar a torre por G2, dama E4 cheque ganha a torre. E se eu não posso tirar o bispo para nenhuma outra casa, porque aí cai a torre, bispo E1 seria o único lance. E aí dama E4, cheque, ganha o bispo de G1. Então depois de dama F4, as pretas abandonaram o lance 43. Até aquele negócio que eu falei nesse torneio, né? Até o lance 40 não tem acréscimo. Tem só 2 horas para 40. Então se teve algum apuro aí, provavelmente piorou a situação do Anand numa posição que já era difícil, né? Então ele teve que achar lances... Tinha que tentar achar lances bons com muito pouco tempo, não conseguiu, entrou no final pior. Mas é isso, bem interessante a partida. Nakamura, que não tinha começado um torneio bom, uma vitória importante pra ele, né? O Anand ainda tá ok no torneio, tá com o Iman 3. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Então, dama F4 ele abandonou. E na tabela a gente tem o Wesley So ainda com 2,5. Ele empatou uma partida que ele passou um sufoco hoje com o Aronian. A partida tá muito louca, tá? Inclusive esses dois jogam xadrez tão criativo, tão exótico assim, que é muito legal de ver, mas é difícil de entender. Não são jogadores que jogam xadrez instrutivo sempre, não, né? O So é pior ainda, o So é o pior de todos, assim, no nível de criatividade, né? Ele passa dos limites, assim. Ele realmente joga um xadrez difícil de entender. O Aronian às vezes joga um pouco mais clássico. Daí o Kramnik empatou de pretas com Caruana. Chegou a ficar um pouco pior, mas não, acho que nada muito sério. No meio jogo eu gostava da posição do Caruana, mas acabou empatando. O Nakamura ganhou do Anand, essa que a gente viu agora. O Giri ficou bem rápido de pretas com Adams. Tava igual, deu um golpinho, ganhou um peão no final de torres. Acabou empatando também, mas pressionou bem pouco, mas não conseguiu nada. E o Vachelagrave contra o Topalov foi uma coisa super estranha. Uma berlinesa, o Vachelagrave de branca só foi ficando pior. Uma hora ele tá bastante perdido no segundo computador, levando bastante ataque, um peão a menos, né? Não usa nem de computador pra ver, né? Ele tá claramente por baixo, assim, levando ataque, material a menos. O Topalov de novo montou uma posição muito boa, ele tem uma intuição muito boa mesmo, mas ele não tá com problemas sérios na hora de calcular, na hora de ser preciso, né? Tanto ontem com Caruana como hoje, ele deixou escapar 2 vitórias que ele podia ter conseguido. Ontem ele perdeu, hoje ele empatou. Então ele tá com main 3, um torneio bem abaixo. Mas abaixo relativamente, mais em partes, né? Porque ele realmente não tá conseguindo encaixar a precisão que esses caras têm. Então ele monta uma posição interessante, que ele tem uma intuição boa, uma criatividade, só que aí na hora de ser o correto, de calcular que nem o computador ali, ele tá falhando. Desses caras mais novos, ou mesmo o Kramnik e o Anand, que não são tão novos que nem o resto, mas estão calculando mais firme ainda, né? O Topalov ainda tá falhando muito nessa área. E é isso, a gente tem a 4ª rodada amanhã, segunda-feira, com esses emparceramentos aí. Difícil até falar qual que é a partida mais interessante, né? Mas Topalov e Nakamura deve ser legal. Topalov deve estar louco para tentar ganhar alguma partida. Caruana e Aronian também, né? Todo mundo de olho no Caruana. E Giri com Wesley So. Vamos ver o que vai acontecer. O So de preta sempre consegue bagunçar a partida. E o Giri que joga mais sólido. Vamos ver. Vai ser uma coisa legal ver o que o So vai aprontar nessa partida. Então é isso. 3ª rodada do London Chess Classic. Foi essa que eu comentei com vocês. Vamos chegar em 2.400 inscritos aí ainda esse fim de semana, nesse domingo. E vamos virar GM ainda, né? Essa semana, 2.500. Valeu, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal,
comentem aí sobre o vídeo, comentem sobre a partida que eu achei que foi bem interessante e compartilhem o vídeo por aí também. Até a próxima, galera. Falou. Boa semana pra vocês.